Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Este daqui é um vídeo de opinião, não é um vídeo de análise, não vai entrar em nenhuma das playlists aqui do canal, é um vídeo onde eu vou dar a minha opinião. Três, né, importantes. O primeiro deles, dá o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Sempre bom avisar isso, porque tem gente que às vezes acha que tá inscrito e não tá. Aqui embaixo, vai aqui e confere, tá? Segundo ponto importante, por que é um vídeo de opinião, não é um vídeo de análise, não é um vídeo de notícias? Número um, e aí vem os dois tópicos, né? Porque eu não teria tempo para poder editar certinho um vídeo nessa sexta-feira, pesquisar tudo certo. E número dois, eu nem ia lançar vídeo nessa sexta, na verdade. E o segundo ponto é que eu não tenho total conhecimento sobre as causas que eu vou falar aqui. Então, eu estou baseando as minhas opiniões, não vou entrar em assuntos tão polêmicos, não vou entrar nos principais assuntos, eu vou falar muito mais sobre as condutas do que propriamente sobre o que pode vir a seguir. Beleza? São os dois assuntos que vocês já viram no título e na thumb. Vou começar pelo assunto do TJD. O procurador-geral do TJD, André Valentim, eu posso errar em alguns termos também técnicos, tá? Então me perdoem caso eu estiver errado e corrijam aí nos comentários. Mas ele denunciou o Fluminense, no caso daquele grito ridículo de time assassino, que eu discordo completamente, inclusive naquele jogo não estava na Sul, estava na Leste, né? Vocês viram lá no vlog. Eu nem ouvi o grito na hora do jogo, para ser sincero, porque eu tava no contraponto total, né? A torcida do Fluminense tava ficando aqui na Sul, encostado na Oeste, e eu tava na Leste, quase encostado na Norte. Não deu para ouvir esse grito, mas ficou bem claro por vídeos, etc, que aconteceu e que foi muita gente. Bem, ele denunciou esse grito num artigo meio maluco que falava sobre gritos, e aí eu não vou lembrar o artigo completo, mas era um artigo que colocava sobre gritos que tivessem teor preconceituoso. E aí tem vários, tá listado lá quais tipos de preconceito que seriam. Não teve preconceito nenhum, foi um grito de ofensa. O Fluminense, os torcedores do Fluminense que gritaram isso ofenderam, na minha visão aí nesse caso, as famílias que perderam, o clube Flamengo e até mesmo os jogadores e os funcionários. Essa foi a minha visão e essa foi a visão do tribunal também, que logo na sequência já discordou do artigo ao qual o André Valentim estava querendo enquadrar o Fluminense. Pois bem, na minha opinião, uma tentativa de enquadrar, ele sabia que isso não ia acontecer, obviamente, de que iam julgar o Fluminense e punir com a pena máxima nesse artigo de preconceito, seria de gritos preconceituosos, seria de perda de pontos. E na de ofensa, não. Então ele enquadrou para ganhar uma manchete, que é o que a maioria das vezes o STJD e o TJD adoram ganhar uma manchete, como o Fluminense pode perder pontos, né? Enfim. Pois bem, no último clássico, nessa mesma época já teve a repercussão do grito, mas no último clássico, após a torcida do Fluminense fazer o grito que eu acho correto e que eu gritaria, que é o grito de paguem as famílias. Ah, mas o grito está sendo usado só para cutucar o Flamengo e etc. Cara, pra mim o Flamengo, a diretoria do Flamengo precisa pagar essas famílias e precisa. Eu tenho andado bem antenado sobre esse caso, acho uma vergonha a forma como eles estão lidando com o caso. Só que a melhor resposta, nesse caso, a crítica foi à diretoria do Flamengo. E ponto. E boa parte dos flamenguistas que convivo criticam a diretoria do Flamengo também sobre esse assunto. E acho que, inclusive, a melhor resposta da torcida do Flamengo poderia ter sido o estádio inteiro cantar Paguem as Famílias. Acho que seria bem representativo para mostrar até para a opinião pública que a própria torcida está contra os atos da diretoria. Então, nesse caso, a resposta não foi essa. E até compreendo a irracionalidade do torcedor. Obviamente que você não vai cantar o canto que o torcedor adversário está cantando para te cutucar ali na hora, né? Mas teria sido uma resposta muito inteligente. A resposta foi o famoso time de viados que o Fluminense anda com essa pecha, né, com essa alcunha já durante um bom tempo e enfim. Teve essa resposta, a torcida do Fluminense sabendo do julgamento, do julgamento que aconteceu na última terça-feira, houve vários vídeos inclusive de jornalistas, porque já que virou matéria o julgamento do Fluminense na terça e a grande crítica dos torcedores do Fluminense era em cima do time de viado, foi feita matéria também sobre o grito do Flamengo no jogo. Inclusive afirmando em várias matérias de que o grito que o Flamengo estava fazendo tinha preconceito.
e poderia ser enquadrado no artigo em que se perde pontos. Nesse caso, perdendo pontos, pelo meu entender, o Flamengo perde os pontos do jogo e o Fluminense é quem vai para a final. Vamos agora por partes. O André Valentim não se posicionou, não falou nada e ainda, segundo a matéria do blog da Gabriela Moreira, que é do Sport TV, a mesma que fez junto com o Rodrigo Capello aquela reportagem sobre o Cruzeiro, então uma jornalista conceituadíssima no meio hoje em dia, teve uma grande ascensão ainda mais nos últimos anos, falou de que o procurador André Valentim estava reticente sobre denunciar. Reticente por quê? Bem, o Mário Bittencourt fez um post no Instagram, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, esperou 24 horas, não houve denúncia, o Fluminense ficou no aguardo, porque a denúncia parece que tem que partir do procurador-geral, se eu não me engano, posso estar errado também, mas não houve essa denúncia por parte dele. E aí o Mário Bittencourt foi ao Instagram dele, pessoal, não foi uma nota de repúdio. Ainda teve o caso lá dos funcionários da Flá TV, com o show das Poderosas e tal, mas nesse caso não cabe punição ao clube, porque é um meio de transmissão, né? Enfim, eu tô tratando aqui só do caso das torcidas. E aí ele colocou que fez um longo texto, que dentro desse texto ele fala que o André Valentim é rubro-negro, isso é meio que caso público até, fala sobre a punição que o Fluminense sofreu, sobre o presidente do TJD falando que não via motivos do Fluminense ser denunciado naquele artigo, que era, ou seja, um erro do procurador-geral André Valentim. E ele coloca aqui, naquele mesmo jogo, a torcida do Flamengo praticou atos homofóbicos, mas segundo informações, André Valentim não ouviu os gritos da torcida do seu clube de coração. No jogo de ontem, a torcida do Flamengo e alguns funcionários do clube entoaram novamente cânticos homofóbicos. E pelo que se percebe, nosso procurador foi ao jogo novamente com ouvidos tapados. Aí ele cita a questão da jornalista Gabriela Moreira, o caso da Flá TV, e aí vem um final apenas mais grave, já que ofensas vieram também dos funcionários, e aí ele continua. E aí, Valentim, vai prevaricar? O artigo 239 do CBJD é muito claro. Deixar de praticar ato de ofício por interesse pessoal ou para favorecer ou prejudicar outrem, ou praticá-lo, para os mesmos fins, com abuso de poder ou excesso de autoridade, resulta numa pena de multa de 100 a 100 mil reais, suspensão de 120 a 360 dias e eliminação no caso de reincidência. Estamos aguardando seu posicionamento, ilustre procurador rubro-negro. Pronto, deixou claro de que pode vir até mesmo a denunciar o procurador, e que eu acharia lindo se fosse isso. Porque, na minha opinião, seria muito ruim para o Fluminense uma briga judicial e uma eliminação do Flamengo, etc. Porque, já vou dar o spoiler aqui, se isso acontecer, vão cagar pro que aconteceu um dia antes do Clássico. Do Flamengo entrando, inclusive, como terceiro interessado, né, no julgamento, para poder o Fluminense perder os pontos do jogo contra o próprio Flamengo, que não mudaria em nada na tabela, porque o Fluminense cairia para 12 e ainda assim ficaria à frente do Volta Redonda. De qualquer forma, como eu falei, eu não gostaria de uma briga judicial agora. Mas o Fluminense tem que buscar o direito deles? Tem que buscar o direito dele, mas eu acharia muito mais lindo uma denúncia em cima do procurador, porque até agora não denunciou o Flamengo. E outro spoiler aqui, na minha opinião, não vai denunciar, vai achar que o caso vai se abafar sozinho. Só que agora, eu não sabia o nome do procurador-geral do TJD. Eu já sei. Eu sou jornalista, até deveria saber. Mas todos os torcedores sabem. E todos os torcedores sabem também que existe uma outra procuradora que foi no lugar do André Valentim no jogo, né? No julgamento, e que recebe até ingresso e é incorporada no staff do Flamengo. Luciana Lugarinho Pimentel, acho que é esse o nome, não tenho certeza, mas acho que é esse o nome. Que recebe ingresso, porque é do TJD, o TJD tem livre acesso, mas é enquadrada no staff do Flamengo, ou seja, um completo conflito de interesses. Neste caso, para mim, está mais do que claro a máquina como gira, tá? O procurador-geral do TJD denuncia quem ele quer e para algumas coisas ele fecha o ouvido, para outras ele abre o ouvido. Para fechar sobre esse caso aqui, vou falar do caso Pedro também. Bem curtinho, porque é o que o Pedro merece hoje. Entrou na justiça, porque está agora no Flamengo, cobrando mais de 2 milhões de reais do Fluminense. Dentre as cobranças que ele faz, estão fundo de garantia,
tá certo. Para começar aqui, o Pedro tá certo de entrar na justiça para cobrar o que ele quiser em relação ao que o Fluminense ficou devendo. Fundo de garantia tá certo, 13º salário tá certo, tá tudo certo, eu sou a favor disso. Uma postura diferente da que o Marcos Júnior tomou, já que ele recebe um salário legal lá no Japão e mostrou gratidão ao Fluminense por ter ali projetado e ter ficado tanto tempo no Fluminense, e mandou uma frase que para mim é uma das mais representativas de muito tempo e que fez muito torcedor engolir palavras sobre o Marcos Júnior, dizendo: me paga quando der. Me paga quando der. Mas cobrar gratidão é coisa de time pequeno. E o Fluminense tem que saber escolher bastante isso. A torcida do Fluminense, quando ficava cobrando gratidão de jogador que sai da base, isso não existe. E bem, e claramente na minha análise, com o objetivo de ferrar o Fluminense, o Pedro e o advogado ainda pediram uma questão de... cadê? Qual que foi o pior aqui? Ser reconhecido o acidente de trabalho, a contusão sofrida pelo autor nos termos da fundamentação, ou seja, a lesão que ele sofreu ser enquadrada como acidente de trabalho. Bem, já teve um caso desse, me mandaram até o link lá no Twitter, de um caso no Rio Grande do Sul, de que o cara tentou isso e também não rolou. Inclusive, caso isso vá à esfera judicial mesmo, etc., que tenha um julgamento, tem vídeo, uma matéria do Globoesporte.com do Pedro falando que o Fluminense forneceu toda a parte médica, de que esteve o tempo inteiro junto. O salário foi pago integralmente. Se ele estava querendo ser enquadrado como acidente de trabalho, ia para o benefício do INSS, né? Eu não sei, juridicamente eu não sei se funciona assim, mas é o que me parece algo muito interessante. E por fim, o que eu falei que o objetivo era mesmo, assim, ferrar o Fluminense, e aí tem ingratidão no meio, era de que no pedido, cadê o termo aqui, o Fluminense saísse do ato trabalhista, porque eu não achei que agora exatamente como que foi escrito o negócio, mas que o Fluminense saísse do ato trabalhista, que é basicamente um acordo com o Ministério do Trabalho, acho que é isso, o Ministério Público do Trabalho, acho que é um acordo com eles ou com o Tribunal de Justiça, de que você junta todas as ações trabalhistas que tem e vai pagando para que não seja tipo assim, todo mundo cobre ao mesmo tempo. É quase como se fosse um Profut, só que é para ações trabalhistas. Se o Fluminense sai do ato trabalhista, dá um problema gigante porque todo mundo vai cobrar ao mesmo tempo. É o que está acontecendo agora com o Cruzeiro, lá no caso do Profut, que aí vai ser cobrado todos os impostos que o Cruzeiro atrasou de uma vez só, e o Cruzeiro vai ter que ter coisas da leilão e etc. Esse pedido do Pedro provavelmente não vai rolar, só avisando, outro spoiler aqui, mas denota bastante o que corre nas veias de algumas pessoas. Enfim, vídeo de opinião, consegui acho que até listar bastante alguns casos aqui. Não se esquece do like, saudações tricolores e até a próxima, valeu!